Olá, estudantes do nono ano. Nesse vídeo vamos conversar sobre ensaio literário. Vamos apresentar a sugestão da leitura de um ensaio literário e analisar algumas características, além de propor aí algumas atividades para que vocês possam se aprofundar mais nesse gênero textual, ok? Eu sou a professora Rosa Helena Bueno, estou aqui com o meu colega, o intérprete Ronaldo, e parabenizo a todos por estarem aí nos prestigiando. Então, vamos ver aqui o que elaboramos, né? Trouxemos uma reflexão, né? No seguinte sentido: algumas vezes você já leu uma obra literária e teve vontade de elogiar, criticar, comentar ou esclarecer um assunto em relação a ela? Então, a gente vai trabalhar um pouquinho, né? O que é esse texto crítico, de que forma que o autor expressa a subjetividade dele, tecendo comentários a respeito do produto cultural ou da obra literária, né, que ele pretende analisar, certo? Então, a gente tem as características do gênero ensaio. Geralmente é um texto de opinião, um texto opinativo, em que se expõem, obviamente, ideias, críticas, reflexões e impressões pessoais, realizando uma avaliação sobre determinado tema. Também problematiza algumas questões sobre determinado assunto, focadas pela opinião do autor e geralmente apresenta conclusões originais, sendo muito solicitado no meio escolar e acadêmico. Então, a gente vai sugerir para vocês a leitura do texto através de muitos espelhos, né, que é um ensaio literário. O subtítulo, Através de Muitos Espelhos. 3 edições comemoram os 150 anos de Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll. Esse texto foi escrito por Carolina Vigna, né, e fica aqui disponível o site de referência para vocês lerem na íntegra, certo? Ele começa assim, a gente trouxe aqui alguns fragmentos apenas, né? Mas ele começa assim: costumo dizer ao meu filho que ele não é obrigado a gostar, mas precisa conhecer de onde são as referências que vê em filmes, livros e games. Temos, então, uma sessão de apresentação dos clássicos, que vão de Aristóteles a Madonna. Isso surgiu aqui em casa quando ele, ainda muito pequeno, me perguntou quem era Elvis Presley. Portanto, se estou partindo da ideia de clássico e estou inserida em uma cultura ocidental, você já pode rapidamente se transportar geograficamente para a Europa, convivendo com ou pertencendo à classe dominante. Então, para a gente ampliar um pouco mais o conhecimento. Um pouco depois de Alice, o Sir James Matthew Barrie escreveu Peter Pan, também inspirado em uma criança, no menino Peter Llewellyn Davis. Ser fonte de inspiração de um personagem desses não é uma carga leve e assombrou Peter por toda a sua vida. A gente também traz a sugestão de uma atividade mão na massa, né? Como vocês sabem, essas atividades mão na massa são proposições que a gente elabora para vocês com muito carinho. Obviamente vai de vocês negociarem com os professores e ver a possibilidade de implementar essa atividade e realmente fazer, né? Então, nessa atividade, a nossa sugestão é para que vocês pensem na possibilidade de atuar como autores de um livro, podem se organizar em trios, né? E vocês podem, de repente, escrever uma história de aventura sobre as brincadeiras e confusões causadas por exemplo, irmãos gêmeos idênticos, né, que se passam por uma única criança. Então, a atividade consiste em elencar ideias que serão imprescindíveis para o enredo. Podem seguir o passo a passo e escrever um breve roteiro para essa história, né? E para o roteiro vocês vão precisar de dar um nome para cada um dos irmãos, como eles são fisicamente, descrever, né, a aparência, onde eles vivem, por que decidiram enganar os adultos, onde a história acontece, o que aconteceu, será que causaram problemas? Como a verdade foi descoberta, o acontecimento foi real ou imaginado e como a aventura terminou, né? Então temos aqui a proposta para vocês brincarem aí de escritores, certo? Esse vídeo trabalhou aí algumas características do ensaio literário, espero que tenham gostado e até breve.